Ora, ora! E aí estamos aqui para a revisão da aula 16, onde a gente viu a parte mais grossa aí dos intervalos, né? Colocar na reta numérica e até fazer operações de interseção, de união e tudo mais. Colocar na reta numerada é até simples. Agora, quando começa a fazer aquelas operações, aí começa a dar uma amarrada maior. Aí eles pensam, vocês não vão colocar isso na prova não, né, professora? Olha, mas é importante que vocês saibam, não é? Porque vocês sabem que a gente está ensinando tudo de maneira bem devagarzinho para que vocês possam usar quando nas necessário. Minúcias, né? Bem nas minúcias. Vai que de repente na prova de química ou na prova de física você precise. Você já sabe. Na de matemática a gente vai pensar aí direitinho. Vamos pensar. Aqui calma. É a dona generosa e o seu bondoso, né? Mas a gente vai examinar aí melhor as possibilidades. Revendo a aula 16, vamos lembrar dos assuntos da aula. Olha lá, a gente estava na parte 6 de conjuntos numéricos. Vamos ver? Vamos lá, representação dos conjuntos. Podemos representá-los em forma de notação. Na forma de notação é importante que vocês fiquem atentos ao tipo do conjunto numérico. Se é natural, se é inteiro, se é racional. Por quê, professor? Porque se for natural ou inteiro, eu consigo representar esses números de maneira bem prática. Agora, se for real, eu não vou conseguir representar. Daí eu vou colocar na reta numerada da seguinte maneira, obedecendo às regras. Se for maior ou igual, ou menor ou igual, intervalo fechado, bolinha fechada. Colchete virado para dentro, o número, né? fechando o número. Agora, se for só menor, só igual, né? Só menor, é bolinha aberta, colchete virado para fora. Beleza. É prática, né? É prática. Tem que buscar e praticar, dar uma olhada melhor, tá? E fazer essa jogada. A gente tem 3 maneiras de representar e o exercício ele pode pedir indo, voltando, pode estar em notação de conjunto e pedir na reta real, pode estar em colchetes e pedir em notação de conjuntos e assim por diante, tá? Então, você tem que criar esse hábito dessas 3 maneiras de representação de conjuntos, certo? E aqui, relembrando alguns tópicos, a imagem está meio um pouco curva, né? Turva. Mas vamos lá. Aqui a gente a costurinha aqui, né? Por exemplo... O intervalo aberto é só maior ou menor. Isso, colchetes virado para fora. Bolinha aberta. Se tiver bolinha fechada... Maior ou igual, menor ou igual. Isso, maior ou igual, menor ou igual, colchetes virado para dentro, né? E se tiver um lado bolinha aberta, outro lado bolinha fechada, do mesmo jeito, né? Isso. Bolinha aberta, bolinha fechada. De um lado tá só maior e do outro tá menor ou igual. E os colchetes vão variar, né? Um para dentro e o outro para fora. Daí no livro você vai encontrar assim, tal, intervalo aberto à direita, intervalo aberto à esquerda, intervalo fechado, intervalo aberto, para cada uma dessas classificações. Se o intervalo tiver os dois pontos abertos, é chamado de intervalo aberto. Se os 2 fechados, intervalo fechado. Aí vai começar a variar. Nesse primeiro que nós falamos aqui, ó, ele está aberto à esquerda. Por quê? Porque é menor do que o A, não pode ser igual. Já no outro, nós temos intervalo aberto à direita. E aí nós temos depois também os 2 intervalos que são infinitos. Tem infinito para a direita. Aberto, tem infinito para a esquerda. Fechado, mas pode ser aberto e fechado também, tá? Também. São combinações que vão dar para todos. Verdade. Infinito é aquele símbolo que parece um 8 deitado, a gente já falou, né? E ele pode ser para a direita se for positivo, para a esquerda negativo, tá? Isso aí não foge à regra da reta real e, claro, é praticando que se aprende melhor, né? Então, vocês fiquem ligados aí, porque é na hora das atividades de sala que você vai dar o retorno aí, se está entendendo ou não, né? Tem aluno que pergunta assim, professor, mas tem um jeito mais fácil de decorar, de aprender? Tem. Treinando. E pega aí, o caderno melhor do que isso, só as atividades de sala, né? E fica a dica, aquele que conseguir, que está entendendo melhor, auxilie o colega, gente. O que a gente, nas primeiras aulas a gente falou lá do percentual de aprendizado, né? Quando você ensina, é 95%. né? Ensinando aos outros, olha que maravilha. Então, aquele que entendeu melhor, por favor, auxilie o seu colega aí que ainda está com dificuldade, tá certo? Perfeito. Um beijo para todos, aguardamos vocês no retorno na correção das atividades de sala. Hora da
verdade. E aí, difícil? Não. Palavras difíceis? Não? Muito fácil. Não, palavras difíceis travam a língua. Melhor não. Exercícios difíceis? Não também? Tranquilo, né? A gente vai criando o hábito de construção, tá? Então fica tranquilo, fica calmo. Quem teve uma certa dificuldade, isso é normal, né? A gente viu aqui que tudo que a gente faz é trazendo uma revisão do fundamental e aprofundando para o ensino médio, né? A gente não deixa vocês aí a ver navios de não lembrar da matemática básica. A gente traz a matemática básica, mas a gente precisa aprofundar porque ensino médio, né? A gente nem empurra no fundo, né? Se põe primeiro na beirinha, deixa molhar as canelas, depois que a gente vai levando. Tá gelado, tá gelado? Vai mesmo assim, né? Vamos lá então, questão de número 1, olha lá. Dado o intervalo abaixo, o intervalo do conjunto B, que é igual aos números x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que esse número x é maior que menos 3 e menor ou igual a 5. Preencha as lacunas com pertence ou não pertence. Fazemos a reta real, né? Orientação para a direita e a gente fica aqui com, né? Esse valor de x está entre o menos 3 e o 5. Esse é o primeiro passo, tá? Colocou os números na reta, agora vamos analisar se a bolinha é fechada ou a bolinha aberta, né? Vamos lá. Aqui é só maior. Maior, então aberta. Aqui, menor ou igual. Fechado. Então, fechado. Vamos fechar a bolinha. E a gente sabe que o nosso intervalo está sendo aqui no meio, a costurinha aqui no meio. Ó. Perfeito. Agora a gente vai analisar se esses valores pertencem ou não pertencem ao intervalo B, tá? Vamos lá, o menos 2. O menos 2 pertence, tá lá no meio, né? Vamos lá. Até porque vamos localizar mais ou menos os naturais, né? Vamos lá. Vamos dizer que o 0 esteja por aqui, né? 1, 2, 3, 4. Nós estamos localizando os naturais, não quer dizer que os inteiros, não quer dizer que os outros não estão por aqui também. A reta lá é real, tá? Vamos lá, o 0 tá ali? O 0 tá lá, pertence. Tá lá, pertence, né? Menos 3,36. Ah, não tá. Já vai estar por aqui, né? Tá fora do intervalo, então não pertence. E o 6? O 6 também não. Tá lá fora também, né? Do intervalo. Então, pulou para fora do intervalo? Não pertence. O menos 1? Pertence. Tá aqui, né? Olha lá o menos 1. Então, pertence. 3? 3 também tá lá, ó. Tá Beleza. lá, pertence. E 3,1? 3,1 também. Tá do ladinho ali, né? Tá. Pertence também. Raiz de 17? Bom, raiz de 17 está entre a raiz de 16 e a raiz de 25, né? 4, entre o 4 e o 5, tá? Não chega no 5, né? Não. Então, se não chega no 5, pertence. Quem fez na calculadora aí a raiz de 17 para encontrar, tudo bem, tranquilo, tá? Menos 1,9999. Tá lá. Tá lá, né? Pertinho Quase no do menos 2. 2. Pertinho do menos 2. Pertence. Agora 5,001. Por um beicinho de pulga, não pertence. Ele deu um pulinho aqui assim, né? Deu uma puladinha aqui, mas não pertence. Então, só fazer essa análise de pertencimento, né? De acordo com o intervalo que foi dado. Do mesmo jeito que a gente fez na aula. Beleza. Fácil, sem dúvida alguma, né? Vamos à questão de número 2? Represente na reta numérica os conjuntos abaixo. Reta numerada. Vamos lá? Então vamos colocar todas as retas aqui. Tchan. 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 Ai, que medo. Tchan. E tchan. Todos apontados para a professora Aldelina. Vamos lá agora. Agora a gente vai ver. Eu quero aqui os valores menores ou iguais a menos 8. Se está falando igual, já vai bolinha fechada. Eu quero os menores. Então é para trás. Infinito negativo. Beleza. Agora entre 2 e 10. Aberto nos dois, Vou não é? colocar o 2, vou colocar o 10. Gente, não tem nada a ver com a reta de cima, tá? Cada uma tem um... Porque não dá aqui pelo espaço a gente colocar na mesma proporção aqui, né? Entre 2 e 10, as duas com bolinha aberta. Então o intervalo que eu quero é no meio aqui. Isso. Ah, como é que você sabe que é no meio? Porque tá dizendo aqui, entre 2 e 10. Agora aqui, menos 4. Sempre a primeira coisa, localiza os números. Isso. Ó, menor ou igual. Maior ou igual. Maior ou igual, menor ou igual, né? Então, bolinha fechada. Fechada. Beleza.
Costura? No meio. No meio. X está entre menos 4 e 2, inclusive o menos 4 e o 2. 6 bolinha aberta, lembra que a gente disse que também poderia usar parênteses? Sim. E o infinito aqui tá erradinho, tá? É errado, é pra fora. Bolinha não, colchete virado pra Isso. fora. E ele tá querendo o infinito positivo. Não tá Beleza. falando, mas na educação matemática, quando não tem o mais, a gente já sabe que é Positivo. Tranquilo, né? Tranquilíssimo. Como é que é? Muito tranquilo. Vamos lá para a questão de número 3. Represente na reta numérica e em colchetes o conjunto abaixo. Represente na reta numérica e em colchetes o conjunto abaixo. Então, a gente já tem aqui na notação de conjuntos. Então, a gente vai representar na reta e em colchetes. Eu quero os valores menores ou iguais a 2. Então, eu já sei que 2 vai ser o bolinha limite. fechada. Eu quero menores. Vai pra Então, trás. pra trás, ó. Infinito negativo. Tem gente que até coloca assim, ó, pra mostrar, tá? Agora eu quero na notação de conjuntos, de colchetes. Desculpa. Aberto Tudo no menos menos. infinito, fechado no 2. Ou você pode ter usado também, né? Isso. Ou parênteses. No menos 8. Vou fazer aqui embaixo. Parênteses no menos infinito e fechado no 2. Beleza. Então pode ser dessas duas formas aí. Perfeito. Né? Tranquilo. Tranquilo nos outros, né? Tranquilo pros outros. Pra mim não tá não, professora. Tá tranquilo, não sei pra quem, que até agora eu não entendi. Ah, entendeu? Sim, vamos lá. Qualquer coisa, corre atrás do prejuízo aí e, né, assiste novamente, faz mais atividades e você vai entender aí facinho. Se liga no Enem, vamos à última perguntinha da aula de hoje. Dado o conjunto abaixo, a sua representação em colchetes é... Aí temos lá 5 opções. O conjunto é o conjunto Z, tal que, né, Z pertencente aos reais, tal que os elementos desse conjunto são maiores ou iguais a menos 4 e menores ou iguais a 8. Como que nós podemos começar a pensar nisso aqui? Bem simples. Ele já disse que é maior ou igual a menos 4, ou seja, ele é fechado, né? Bolinha fechada no menos 4. Então, onde tiver intervalo lá na alternativa aberto, eu já vou excluir. E a primeira eu acho que a gente podia fazer na reta, né? Se a gente fizer na reta real, Isso. fica mais fácil de visualizar. Por exemplo, eu sei que eu tenho que colocar os valores menos 4 E 8. e 8, sempre, né? Agora analisa se é bolinha fechada, se é bolinha aberta. Aqui, ó, maior e menor ou igual, né? Isso. Então, nos dois casos, a Bolinha bolinha fechada, né? E esse assunto fica bolinha aberta, bolinha fechada, bolinha aberta, bolinha fechada. O intervalo que eu quero é aqui no meio, ó. Entre, Tchan, tchan, isso. tchan, tchan, tchan. Beleza? Beleza. Agora vamos analisar os colchetes, né? Eu já sei que os dois é bolinha fechada, então nos dois casos, Aí tá fechado. para dentro o colchete tem que ser virado. Isso. Né? Então a alternativa que dá certo aqui, correta, é a letra D. D. De detonei nas atividades todas. Legal, né? Olha aí que bacana. Até aí vocês viram que, né, a gente viu, tem muita coisa para ver dentro desse assunto, tá? Muitos exercícios, muitas coisas a gente pode desenvolver, mas é claro, né, a prática é que vai valer a pena, né? Principalmente nessa parte dos intervalos, né? É importante que vocês tenham essa visão. Aquela questão que fala do pertence e não pertence é muito legal porque é importante você olhar para o intervalo, saber que é fechado, que é aberto, mas o melhor é você olhar para os números que não estão no intervalo, que não aparecem e saber se ele pertence ou não pertence. Geralmente esses números são as frações, são os decimais, são as dízimas periódicas, são os números irracionais. Eu preciso saber que, esse número é irracional. Mas na reta numerada, ele está aproximadamente perto de quem? Esse é o detalhe. Né? E quando nós falamos aproximadamente, nós não podemos esquecer que existe uma regra de aproximação. Você não pode falar assim simplesmente, 3,14 é mais ou menos 3.
Não posso usar essa regra. É mais ou menos 3,5. Não, tô jogando muito para longe. Existe uma regra de aproximação. Assim como as raízes não exatas, né? Existe uma regra para calcular. Ali entre 3 e 4, mas é 3, o quê? É mais perto do 3 ou é mais perto do 4? Aí você tem condições de fazer essa análise e verificar, né? Nessa aula não tivemos brincando com os números. Não tivemos não. Não tivemos desafio, tivemos o brincando com os números, que era uma curiosidade. Isso. Vamos voltar lá? Vamos voltar Olha lá então, vamos voltar lá no Brincando com os Números da aula de hoje e vamos falar a nossa curiosidade novamente para vocês. E essa curiosidade, ela é importante porque parece brincadeira, mas brincadeira não parece. Muitas questões do Enem, se o aluno souber disso aqui, ele já consegue ganhar tempo na resolução. Né? Por exemplo, tem uma conta lá muito grande, só que é por 0,5. Você não vai fazer a conta, não vai nem dividir nem multiplicar, porque você já sabe que multiplicar por 0,5 é o mesmo que dividir por 2, é a metade. Então multiplicar por meio é o mesmo que a metade do número, né? Se eu tenho 8, eu multiplico por meio, 0,5 é o mesmo que meio, né? Isso. 1 sobre 2 é igual a 0,5. Tá, e outro detalhe que você tem que aprender, não é? 4, né? Mas por que meio é igual a 0,5? Porque 1 dividido para 2, você tem R$1. Divide para 2 pessoas, vai dar 50 centavos para cada. Isso, a metade. É a metade, né? Dividido em 2, a gente pega uma parte, 50%, né? Metade. Agora, todo número que a gente divide por 0,5, aí é igual ao dobro dele, né? É o mesmo que multiplicar. Então, a hora que tu divide 8 por 0,5, o resultado é 16. Olha, é muito interessante isso, né? Se você souber de cara, você já vai longe aí. Ganha tempo. Ganha tempo quando aparece alguma situação aí nas avaliações, enfim, tá? Fica a dica. Segue a gente que vai dar tudo certo. Segue a gente. Segue a gente aqui nas aulas da mediação. Temos muitas aulas para vocês nos seguirem, tá? Eu fiquei tentando localizar o ditado, né? Mas... Não, é aqui mesmo que tem que seguir a gente e dar continuidade. Então ficamos por aqui, mais uma aula. Na próxima aula agora vem outro assunto, né? A parte de teoria dos conjuntos a gente está finalizando agora e a gente vai para um outro assunto muito conhecido de vocês também. Então quer dizer que a partir de agora eles precisam fazer um levantamento do que eles sabem disso para não perder, porque vamos mudar agora o penteado, vamos para outro conteúdo. Você não pode esquecer esse aqui, porque esse aqui vai ser cobrado mais na frente, certo? Certinho, então. Beleza? Ficamos por aqui. Beijo no coração, até a próxima aula. Tchau, tchau.